Não pensei que era o Vitor que ia, né? Tá bom. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da revista Horus. E aí, teatreiros, tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem aí? Confortável? Espero que sim, porque não sei se vai ser demorado isso aqui, mas aproveitem, porque vai ser bom. Eu sou a Duda, Maedê, tanto faz. Júlia Lara. E eu sou Vitor Witt. Hoje a gente tem a honra de ter como nossa primeira convidada a diretora, artista, docente do Senac Piracicaba, brincante de maracatu rural, Monique Maritã. Muito obrigada, a honra é toda minha. E antes de começar, eu quero agradecer ao Senac por oferecer esse espaço, né? Porque a gente tá no Senac aqui de Piracicaba, gente. Muito obrigado, Letícia, Munize, Tamires, que é as meninas da coordenação aqui do Senac. Muito obrigado pelo espaço e obrigado à docente Monique, que está aqui com a gente, né? Munize, Monique. Obrigada a vocês por terem me convidado. Obrigada. Primeira convidada do nosso podcast. Vamos começar um pouquinho da sua vida. Conta um pouquinho, porque eu sei que você é de outra cidade, que eu não lembro o nome, que é muito longe, deve ser pequena, eu sou de cidade pequena também. Então, conta um pouco como, sei lá, onde você estudou, como foi sua infância. Ok. Eu sou nascida em Franca, interior de São Paulo. Não é tão longe assim. São 300 quilômetros daqui até Franca. Franca fica perto de Minas Gerais. Então, é uma cidade que faz fronteira com o estado de Minas Gerais. Por isso, as pessoas às vezes acham que eu sou mineira. Ou por causa dos hábitos, ou por causa do sotaque também. Que o meu sotaque hoje é uma bagunça, mas o pessoal lá de Franca, raiz mesmo, fala bem mineirinho mesmo. Eu nasci lá, vivi em Franca até terminar a minha primeira faculdade, que foi quando eu tinha 23 anos. Então, eu vivi toda a infância em Franca, nunca me mudei. Meus pais são nascidos e criados em Franca também. Franca é uma cidade pequena, mas não muito pequena. Então, eu sempre tive uma relação com a roça, com o mato, com o rio. Tem um rio muito lindo perto de Franca, né? Eu sei que a gente tá em Piracicaba, né? Então, assim, sem querer disputar aí a beleza dos rios. Mas o rio que passa perto de Franca é um rio que faz fronteira entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Então, ele marca toda a fronteira dos estados e como Franca tá na fronteira, a gente sempre teve esse hábito. E a gente tá muito longe da praia. Então, a minha infância foi marcada por idas até a beira do rio, idas até o rancho, que a gente chama de rancho, né? Que é uma casinha lá na beira do rio, pra nadar, pra tomar sol, pra brincar. Sempre fui uma criança muito solta, no mato e na rua. Estudei em muitos colégios. Minha mãe me botou no colégio logo cedo, porque ela trabalhava, então, tipo, eu era bebê, meses. Não tive tempo de crescer em casa, já fui crescendo logo na escola. Nesse período era escola particular, depois fui para escola, uma escola que era um trabalho social, né? Não é uma escola pública porque ela era uma fundação, era um trabalho social de uma casa espírita. Então ela tinha duas facetas, ela tinha um trabalho social, a Escola Pestalozzi, ela existe até hoje. Um lado que era social, que atendia crianças que não tinham condições de pagar, e um outro lado que era uma escola particular, funcionava como uma escola particular, né? Educandário Pestalozzi o nome, hoje chama só Fundação Pestalozzi mesmo. Então, essa era a minha escola favorita, mas aí depois eu mudei de escola, e fui quicando de escola em escola até fazer minha primeira faculdade, que foi na Unesp. Então, eu me formei em História na Unesp de Franca. Cheguei até a faculdade, você falou só da infância. Eu já ia perguntar da faculdade. Mas quando você ainda era jovem, no caso, você tinha já vivência com teatro ou não? Eu comecei a fazer teatro com 16 anos. Então, antes disso, eu não fazia teatro, não conhecia, mal assistia, né? Minha família nunca foi de frequentar teatro, então a gente ia ver peça que a escola levava quando vinha, sabe? Quando vem pra escola e fecha toda a turma, a professora leva a turma inteira, daí a gente ia pro teatro, essa era a minha relação com o teatro. Aí quando eu tava no
do segundo ano do ensino médio para o terceiro ano do ensino médio, aí naquela fase adolescente, assim, né? Aí eu falei, nossa, eu odiava a minha escola, era uma escola particular, não me identificava com ninguém, assim, sabe? Eu tinha bolsa, né? E aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa que eu goste, porque as meninas da minha sala se divertem fazendo coisas que não me interessam. E aí a minha mãe falou, por que você não faz esse curso aqui de teatro? Coitada, se ela soubesse que eu ia levar tão a sério. Filha, volta. Aí eu comecei a fazer teatro numa fundação também pública, da Prefeitura de Franca. Na época o governo da prefeitura era o governo do PT e tinha uma fundação cultural chamada Fundação Cultural Mário de Andrade. E aí tinham turmas de teatro lá e eu comecei a fazer. E no instante em que eu entrei, eu me apaixonei. Ah, que bacana. E aí eu nunca mais parei de fazer teatro. Que top. Nossa, que legal. Antes de você fazer essa pergunta, eu ia falar um negócio nada a ver, que é sobre o Rio. Que, claro, o nosso é melhor. Só isso. E a minha pergunta é uma pergunta assim só pra descontrair. Quando você viu o vídeo do pessoal aqui com o rio cheio pulando no rio, você sentiu vontade também? Muita. Ah, porque eu sinto vontade também, mas eu tenho medo daquelas pedras. O rio daqui é bem perigoso, Sim, né? é bem perigoso. Aqui não dá pra... Uma coisa que eu não falei sobre mim e que eu acho que vocês não sabem. É nadadora que profissional? Eu sou nadadora. Mentira! Eu sou nadadora. Isso é uma coisa que acompanha a minha vida desde o meu 1 ano de idade. Caraca. Então eu comecei a nadar com 1 ano de idade. Eu fui a primeira aluna da escola de natação de Franca. Da primeira escola de natação de Franca. Ela tem uma isso plaquinha foi na a escola. melhor coisa que a minha mãe... Isso foi a melhor coisa que a minha mãe fez pra mim. Mãe, obrigada. Eu sempre agradeço minha mãe, se ela estiver assistindo. Não vou falar pra ela assistir. Então eu comecei a nadar muito nova. Eu não lembro de eu aprendendo a nadar. Pra mim, eu nasci nadando. E eu sou nadadora, então o tempo que eu morei no Nordeste, a gente vai chegar lá talvez, não sei, eu nadava em mar aberto, eu fazia travessia e eu não fico sem nadar. Então, igual eu cheguei em Piracicaba, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa cidade é procurar um lugar pra nadar. Mas eu olhei pro rio e falei, eu acho que não é aqui que eu vou nadar, porque... Nossa, que legal. Então eu sou... essa é a minha segunda paixão, eu diria até a primeira, porque como o teatro é trabalho, é paixão e é trabalho, natação é o que mais me deixa feliz na vida. Que legal. Nossa, eu também comecei a nadar muito cedo. Na verdade, eu tinha uns problemas de saúde aí. Aí minha mãe virou e falou, acho que nadar vai fazer bem pra esse menino. Aí eu lembro que ela contou, mas tipo, nas escolas... Eu sou de Rio Claro. Aí lá na escola, eu não lembro o nome, mas eu lembro que eles pegavam os bebês, e eu acho que é assim mesmo, né? E eles pegam o bebê e eles tacam na água, tipo... O bebê não sabe nada, ele só taca na água e fala, agora vamos ver se ele se vira. E aí, eu lembro que minha mãe tem um vidro lá onde os pais ficam olhando, ela quase, tipo, quebrou o vidro. Avançou no professor. Tipo, puta merda, meu filho vai morrer. Aí eu lembro que comecei a nadar. Eu fiz bastante natação também, mas hoje em dia eu não nado, não sei porquê, eu acho que eu perdi um pouco do interesse, mas é legal, não imaginava, assim, você... Mas eu acho o rio daqui bem perigoso, porque ele corre muito e ele tem muitas pedras, né? Sim. Então eu acho aquelas galera lá tudo doida. Eu acho que tem muita fossa. É fossa, né, que fala, né? Que puxa pra baixo. Isso, acho que tem Nunca muito mais aqui. devolve. Esses dias eu vi um patinho que ele mergulhou e aí eu fiquei esperando ele voltar, ele não voltou. Mas é porque ele nada por baixo, daí aí você ficou procurando no mesmo ponto? Eu fiquei procurando pra onde tava indo a água, só que ele não voltava. Tadinho. Agora eu tô Mas eu acho triste. que ele tá bem, viu? Agora, se fosse uma criança, talvez fosse um caso de ligar pra polícia. Aí é foda, criança não dá. Não, mas conta mais um pouco sobre faculdade. Você só fez... Não só fez, né? Mas tipo, você fez história e você fez alguma outra, assim, que você pensou? Sim, eu fiz história na Unesp. Na época eu já fazia teatro, como eu disse, e eu não deixei de fazer teatro enquanto eu fazia história. Então, sempre encaixava o teatro no outro turno, né? Como eu trabalhava numa fábrica de calçado, como todo mundo de Franca. Vocês sabem disso? Não. Franca é a capital do calçado. Então, Deixa eu ver se meu pai era sapateiro, todos os primeiros empregos praticamente são em fábricas de calçado, e o meu não foi diferente. Então, eu trabalhei numa fábrica de calçado e à noite eu fazia faculdade na Unesp, né? Só que eu sempre encaixava um turno aí pra fazer teatro, né? E aí, depois que eu terminei a história,
Aí eu percebi que realmente eu queria continuar fazendo teatro. Eu não tenho uma relação com a história que é assim, eu fiz história, mas não gosto. Eu gosto mesmo de teatro. Não, eu gosto, me ajudou. Eu acho que a história influencia a minha formação do teatro também, influencia também quando eu estou dando aula, tudo que eu aprendi na faculdade também. Dei aula de história na rede pública por alguns anos. Mas eu queria me profissionalizar, aprofundar no teatro. Até então eu fazia teatro no SESI de Franca. Tipo, eu queria mais, assim. Eu queria mais, eu queria estudar, eu queria viver, eu queria mais. O contato que eu tive de teatro no SESI foi muito importante para isso. Né? O SESI tem um trabalho muito legal de trazer para o teatro, eu vou usar esses termos só para facilitar a compreensão, mas para o teatro amador, um perfil profissional. Então, logo cedo, a gente fazia teatro amador, né? No sentido de que a gente não estava ali trabalhando remuneradamente, obrigada, pelo teatro, mas a gente tinha que ter uma postura profissional, né? Então, aí que eu me apaixonei. Aí que eu falei, nossa, eu quero... Aí, depois da história, aí eu fiz um movimento de sair de Franca e ir pra região de São Paulo. Eu fiquei em Santo André, porque em Santo André é onde fica a Escola Livre de Teatro, que foi onde eu me formei como atriz. Quero fazer lá, inclusive. Mas você tava Uma falando ótima escola. de Franca, que assim, é cidade de Calçado. Rio Claro, eu fiquei sabendo quando eu vim pra cá. É a cidade dos aposentados. Então você vê muito velho na rua. Uhum. E lá, assim, não tem esse negócio de primeiro emprego eu vou numa fábrica de sapato. Não, o primeiro emprego lá é ser filhinho de papai. E eu não sou filho de papai. Aí minha mãe arranjou um emprego aqui e falou, não. Aí eu já fiz aquele drama porque eu mudava muito de escola. Eu, sei lá, estudei umas 7 escolas pra mais. E aí eu mudava muito de escola e eu ficava, isso é muito chato, mãe, nossa, pelo amor de Deus, aquele negócio de adolescente. Eu odiava mudar de escola. E aí ela falou, vamos mudar de cidade. Eu falei, agora, né? Mas aí eu mudei, agora não quero tanto voltar. Inclusive, lá tem um lago, o Lago Azul, só que muito sujo, você não vai querer nadar lá, vai ser muito horrível. E também lá tem uns tiktokers que ficam lá no Lago Azul. E tinha... interessante é que tinha uma Torre Eiffel em Rio Claro. Assim, do lado do Lago Azul, uma mini Torre Eiffel. Já olhou pra alguém e pensou, aí a gente foi lá e não tava mais lá. É só uma curiosidade inútil aqui. Mas é muito triste, porque a única coisa que eu achava engraçada da cidade é a Torre Eiffel. Agora, tem em algumas cidades aquele negócio, eu amo, e o nome da cidade pra tirar foto. Ninguém tira foto naquilo, né? Mas tem lá, eu amo Rio Claro. Caiu o L e ficou eu amo Rio Caro. E eu olhei aquilo e também outra curiosidade engraçada de chutar. É a minha cidadezinha, né? A gente tá falando de cidadezinha. É cidade do interior, né? Tem as suas peculiaridades. Mas conta mais um pouco da Escola Livre de Teatro. Como é que foi lá? Quando você entrou, você falou assim, agora eu quero isso. Porque aqui no Senac eu senti uma coisa assim. Porque eu fazia teatro antes, porque ela falou pra fazer assim, tipo, vai, vê o que você acha. Eu pensei, eu não sei, não vou. Mas aí, poxa, todo mundo tá lá pra aprender também. E quando eu entrei aqui, que eu descobri que eu amo teatro. Porque aqui, eu acho que foi a sua relação com o SESI, porque você viu esse negócio mais profissionalizante assim, né? E eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Antes eu não queria. Então, como é que foi depois que você entrou lá, que você já sabia que era isso que você queria? A Escola Livre, ela tem um curso que é o curso principal, né? Que é o curso... Não sei se é o principal, mas como formação ele é o mais completo. Que é o curso de formação para atores e atrizes. Então, você vai entrar pra ser ator e ser atriz. Eu já tinha alguns amigos que já faziam teatro comigo, que já estavam nesse curso. Eles tinham feito esse mesmo movimento de sair de Franca e ir para Santo André para estudar na Escola Livre no ano anterior. E eu já percebia pela vivência deles que era um curso muito intenso, muito profundo, assim, que não dava pra fazer se você não tivesse certeza, se você não tivesse possibilidade de se entregar para aquele curso, se dedicar e tal. Então eu fiz uma escolha que foi antes de entrar nesse curso, que tem duração de 4 anos, fazer núcleos. Porque na Escola Livre tem esse curso, que é o curso fundamental de 4 anos, e tem outros núcleos que têm durações menores.